Theo, como utilizando aqui um pouco das palavras do mercado, essa reação política ela já é precificada. A questão é, o tom do comunicado do Banco Central é um tom de cautela, um tom de preocupação. O ministro fala aí em inflação controlada, mas o Comitê de Política Monetária do Banco Central traz em seu comunicado um alerta com relação às projeções da inflação, também com relação às contas públicas. O que mais pode vir de reação política por aí? O que já está precificado aí em Brasília? É isso, e o mercado já aguardava essa decisão do Comitê de Política Monetária lá do Banco Central, né? Então, não foi uma surpresa a decisão do Copom de manter a taxa de juros nesse patamar. É um patamar que é criticado pelo governo do presidente Lula, é muito criticado não só as decisões do Copom, como também a postura do presidente do Banco Central pela presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, que sempre bate nessa tecla. A gente sempre vai ter a certeza de que vai haver uma manifestação da Gleisi Hoffmann criticando o Banco Central, criticando o presidente do Banco Central, mas é importante lembrar também que o Copom, o Comitê de Política Monetária, ele tem outros diretores para além do presidente Roberto Campos Neto. Desses diretores, 4 deles foram escolhidos pelo presidente Lula. Foi uma decisão unânime. Então, os escolhidos pelo presidente Lula estão se manifestando, assim como os demais estão votando, assim como os demais diretores do Banco Central. Obviamente, há algumas divisões, há divergências, mas, por exemplo, nesse caso, a decisão foi unânime, inclusive com o voto de diretores escolhidos pelo presidente Lula desde o ano passado, quando ele tomou posse. Então, obviamente, a crítica acontece, ela tem espaço para que isso aconteça, mas há uma insistência de uma ala do Partido dos Trabalhadores, representada pela presidente do partido desde o começo do ano passado, com críticas muito duras ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. O presidente Lula deu uma diminuída nessas críticas ao longo dos últimos tempos, inclusive depois de um tempo foi aconselhado a tirar um pouco o pé do acelerador com relação a esses descontentamentos e a expressão desses descontentamentos com relação ao Roberto Campos Neto, mas há alertas feitos pelo Banco Central que precisam ser captados pelo governo do presidente. Ao longo do último ano, e aí você mencionou a inflação, houve uma tentativa do governo de conter a alta do preço, por exemplo, dos alimentos, que tem um impacto muito grande na vida dos brasileiros e tem um impacto o grupo dos alimentos tem um impacto geral na inflação, e isso tem, obviamente, como todos sabem, a ver com o trabalho do Banco Central em definir a Selic, em definir a taxa básica de juros. Ao mesmo tempo, esse recado do Banco Central com relação às contas públicas. O governo precisa fazer a lição de casa. A gente viu nessa semana a definição do contingenciamento, esse congelamento de preços, um corte temporário dos preços com o objetivo de equilibrar as contas públicas. A inflação e as contas públicas, elas impactam o resultado desses dois fatores nas decisões do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Então, o governo também precisa fazer a parte dele. No comunicado, o Copom destaca resiliência na atividade, elevação das projeções de inflação e expectativas desancoradas, que esse cenário demanda cautela nesse momento e, por isso, essa decisão unânime de manutenção da taxa básica de juros. Interessante observar o que o Theo traz para a gente, que as críticas muito centradas no presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, lembrando que o mandato dele termina agora, em 2024. O favorito nesse momento é Gabriel Galípolo para assumir a presidência da instituição, a conferir como vai se dar o posicionamento político também com relação a essa mudança de comando no Banco Central. Theo. E o Gabriel Galípolo, Carol, desculpa, que votou também da mesma forma. Sim, decisão né? unânime. Então, só para deixar muito claro, né? Porque ao mesmo tempo que se escolhe um personagem para as críticas, e aí é uma estratégia política, goste ou não, é uma estratégia política que desde o ano passado vem sendo adotada por não só integrantes do governo, mas também por setores do Partido dos Trabalhadores, por uma ala do PT, grande parte inclusive, e por ministros do governo. Você escolhe um personagem e você também, em alguns momentos, você pode tirar o corpo fora e responsabilizar alguém, mas é importante lembrar que o presidente Lula indicou 4 diretores que votaram da mesma forma que Roberto Campos Neto. Theo Cury, daqui a pouquinho a gente conversa mais, Theo, sobre outros aspectos da política aqui no Brasil.